Palavras de Jesus. Pois veio João a vós no caminho da justiça, e não credes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E vós, vendo isto, nem depois vos arrependestes para credes nele. Ou seja, neste tempo, Deus está levantando aquelas pessoas que não são para confundir as que são. Se liga na palavra de Jesus. Eu sou o evangelista Antônio Ferreira Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje, 25 de março. Hoje, 84 dias lendo a Bíblia com você para a sua edificação. Nós estamos seguindo a normativa da Sociedade Bíblica do Brasil. Já estou aqui com a nossa Bíblia King James e daqui a pouco vamos estar aí compartilhando a palavra de Deus. Logo após a leitura da Bíblia desse dia, eu quero compartilhar algo com você sensacional. Pegue sua caneta, seu bloco de anotações e eu vou compartilhar com você agora a leitura bíblica do dia, mesclando a leitura do Antigo e do Novo Testamento. Ou do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Vamos começar por Mateus capítulo 21, versículo 28 ao versículo 46. Depois nós vamos ler Números capítulo 19 e 20 e vamos finalizar com Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 até o capítulo 12, versículo 14. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus nós estamos aqui, vamos ler a Tua palavra. Fala conosco através do Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Então abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 21, versículo 28. Nós vamos ler do 28 ao 46. Acompanhe a leitura da Bíblia. Mas que vos parece? Certo homem tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse-lhe: Filho, vai trabalhar na minha vinha hoje. E ele respondeu: Eu não quero. Mas depois, arrependido, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, mas não foi. Qual destes 2 fez a vontade de seu pai? Disseram eles: O primeiro, disse-lhes. E disse-lhes Jesus: Na verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Pois veio João Batista a vós no caminho da justiça, e não credes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E vós, vendo isto, nem depois vos arrependestes para credes nele. Ouvindo outra parábola, havia um certo chefe de família que plantou uma vinha, cercou-a, cavou nela um lugar e edificou uma torre, e deixou uns lavradores e foi para uma terra distante. Estando próximo do tempo dos frutos, ele enviou seus servos aos lavradores, para que eles pudessem receber os seus frutos. E os lavradores tomaram os servos, bateram em um, mataram outro e apedrejaram a outro. E ele enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram do mesmo modo. Mas, por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: Eles respeitarão meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que ele fará com esses lavradores? Disseram eles: Ele destruirá miseravelmente aqueles homens perversos e deixará a sua vinha com outros lavradores, que a seu tempo lhe entreguem os seus frutos. E Jesus disse para eles: Nunca lestes nas Escrituras: A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou cabeça de esquina. Isto é obra do Senhor, isto é a maravilhosa aos olhos do Senhor. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado
a uma nação que lhe der seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedeçará, mas aquele que sobre ela quem cair será reduzido a pó. E quando os principais sacerdotes fariseus ouviam esta parábola, entenderam que ele falava deles. Mas, embora procurassem prendê-lo, temiam a multidão, pois o tinham como profeta. Ok? Então nós vamos agora à leitura da Bíblia lá no Antigo Testamento, livro de Números, capítulo de número 19. Abra sua Bíblia aí no livro de Números ou acompanhe a nossa leitura. Deus abençoe você, caminhoneiro, Uber, taxista, dona de casa, você que está aí na sua casa, no seu apartamento, está acompanhando a nossa leitura da Bíblia do dia 25 de março, 84 dias, lendo a Bíblia com você. Números capítulo 19 e 20 agora, acompanhe aí. E o Senhor falou a Moisés e Arão dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que lhe tragam uma novilha ruiva, sem defeito, sem mancha, que nunca tenha levado jugo. E a dareis a Eleazar o sacerdote, e a ele tirará para fora do acampamento, e a degolarão diante dele. E Eleazar o sacerdote tomará o sangue com o dedo, e com ele aspergirá à frente do tabernáculo da congregação, e fará isso 7 vezes. E alguém queimará a novilha perante seus olhos, o seu couro e a sua carne, e o seu sangue com o seu excremento, tudo queimará. E o sacerdote tomará a madeira de cedro, isopo, carmesim, e os lançará no meio do fogo na novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará sua carne na água, e depois entrará no acampamento, e o sacerdote será imundo até a tarde. E aquele a quem queimou lavará suas vestes com água, banhará sua carne em água, e será imundo até a tarde. E um homem que estiver limpo recolherá as cinzas da novilha, e as porá fora do acampamento em um lugar limpo, e ali serão mantidas para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Isto é uma purificação pelo pecado. E o que recolheu as cinzas da novilha lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será estatuto perpétuo para os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinar no meio deles. Aquele que tocar no cadáver de algum homem será imundo durante 7 dias. E purificará com isto no 3º dia e no 7º dia, estará limpo, mas se não se purificar no 3º dia, não será limpo no 7º dia. Olha aí que interessante. Todo aquele que tocar no cadáver de algum homem que esteja morto e não se purificar, contaminará o tabernáculo do Senhor. Esta alma será destruída de Israel, porque a água da separação não foi aspergida sobre ele. Imundo será, e a sua imundícia estará sobre ele. Esta é a lei quando alguém morrer, algum homem de alguma tenda, todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que estiver na tenda será imundo 7 dias. Todo vaso aberto sobre o qual não houver uma coberta será imundo. Todo aquele que no campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou um cadáver, ou um osso de um homem, ou uma sepultura será imundo 7 dias. Olha aí o samaritano. E uma pessoa imunda tomarão as cinzas da novilha queimada para a purificação do pecado, porão com elas água corrente em um vaso. E a pessoa limpa tomará isopo, e mergulhará na água e aspergirá sobre aquela tenda e sobre todos os vasos, sobre as pessoas que ali estiverem, sobre aquele que tocar um osso, ou alguém que foi morto, ou que faleceu, ou em uma sepultura. A pessoa limpa no 3º e no 7º dia aspergirá sobre o imundo, e no 7º dia ele se purificará.
lavará suas vestes e se banhará em água e estará limpo até a tarde. Mas quando o homem que estiver imundo e não se purificar, essa alma será destruída do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. A água da separação não foi aspergida sobre ele, e ele será imundo. Isto será um estatuto perpétuo para eles. Aquele que aspergir a água da separação deverá lavar as suas vestes, e aquele que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo que a pessoa imunda também tocar será imundo, e a alma que tocar será imunda até a tarde. Vamos continuar aí, Números capítulo de número 20. Então vieram os filhos de Israel, toda a congregação do deserto de Zin, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz, e ali Miriam morreu, e ali foi sepultada. Não havia água para a congregação, e eles se uniram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés e falou, dizendo: quisera Deus que tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor para este deserto, para que morramos aqui nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para trazer a este lugar mau? Não é este o lugar não é lugar de semente, nem de figos, nem de vinhas, nem de romãs, e nem de água para beber. E Moisés e Arão saíram da congregação, à porta do tabernáculo da congregação, caíram sobre seus rostos, e a glória do Senhor apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara, reúne-os a congregação, tu e Arão e o teu irmão, e falai a rocha diante dos seus olhos, e ela dará água, e tirarás a água da rocha, darás de beber à congregação e a seus animais. Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, teremos que tirar a água desta pedra para vós? Moisés levantou a sua mão e com sua vara feriu a rocha 2 vezes, e saíram águas abundantemente. A congregação bebeu, e também os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: por que não cresdes em mim, para santificar aos olhos dos filhos de Israel? Por isso não levareis a esta congregação a terra que lhe dei. Essas águas são águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e neles foi santificado. Moisés enviou mensageiros a Cádiz, a Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel: sabes de todo o trabalho que tivemos com nossos pais que desceram do Egito, e no Egito habitamos por muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Eis que estamos em Cádiz, uma cidade no limite dos termos. Eu te peço, deixa-nos passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços. Seguiremos pela estrada real, na qual nós desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passado nossos termos. E Edom disse-lhes: não passarás por mim, para que não saia espada contra ti. E os filhos de Israel disseram: subiremos pela estrada, e se eu ou o meu gado bebemos das águas, então eu pagarei por isto. Deixa-me apenas prosseguir a pé, sem fazer qualquer outra coisa. E ele disse: não passarás. E Edom veio ao seu encontro com muita gente e com mão forte. Assim Edom recusou-se permitir que Israel passasse pela fronteira, e por isso Israel se afastou dele. E os filhos de Israel e toda a congregação partiram de Cádiz e foram para o monte Or. E o Senhor falou a Moisés e Arão no monte Or, junto à fronteira da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, pois ele não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porque vós rebelastes contra a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e traze aos monte Or,
e despe Arão de suas vestes, veste em Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido do seu povo, morrerá ali. E Moisés fez como o Senhor havia ordenado, subir ao Monte Hor diante dos olhos da congregação. Moisés despiu Arão das suas vestes e vestiu Eleazar, seu filho. E Arão morreu ali, no topo do monte. Moisés e Eleazar desceram do monte, e quando toda a congregação viu que Arão estava morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Agora nós vamos finalizar a leitura bíblica do dia de hoje no livro de Eclesiastes. Pegue aí a sua referência à Bíblia, livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo 9. Ok? Nós vamos ler do 11 até o último capítulo de Eclesiastes, que é Eclesiastes 12, 14. Então vou continuar aqui a leitura da Bíblia aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 até o final. Alegra-te, ó jovem, na tua juventude, e recreia o seu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Portanto, remova a angústia do teu coração e retira o mal da tua carne, porque a adolescência e juventude são vaidades. Lembra-te agora do teu Criador nos dias da tua juventude, enquanto não cheguem os dias maus, antes que se aproximem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles prazer. Enquanto o sol, a luz, ou a lua, ou as estrelas ainda não estão escuras, antes que se tornem a vir nuvens após a chuva. No dia em que guardas a casa tremem, e os homens fortes se encurvam, e cessem os moedores para serem poucos, e se escurecem os que olham pelas janelas, e as portas das ruas hão de se fechar, quando o som da moedura se aquietar, e se levantar a voz do pássaro, e todas as filhas da música hão de se abater. Também quando tremerem o que é alto, o que houver medo no caminho, e florescer a amendoeira, o gafanhoto for um fardo, e o desejo falhar, porque o homem que vai à sua casa eterna, e os pronteadores andarão pelas ruas. Antes que se afrouxe o cordão de prata e se quebre o pote de ouro, o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto à cisterna. Então o pó que retornar à terra como era, e o espírito há de retornar a Deus que o deu. É vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Além disso, porque o pregador era sábio, ele ainda ensinava ao povo a sabedoria, ele deu verdadeira atenção e buscou conhecer, e colocou em ordem muitos provérbios. O pregador procurou encontrar palavras aceitáveis, e as que escreveu eram retas, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos fixados pelos mestres das assembleias, e nos são dadas por um pastor. E além disso, filho meu, por estas seja ademoestado para a produção de muitos livros, não há limite, e muito estudar traz exaustão à carne. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem, porque Deus há de trazer toda obra a juízo, toda coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Amém? Então nós finalizamos hoje a leitura dia 25 de março, 84 dias desde 1º de janeiro até o dia de hoje, lendo a Bíblia com você. E eu tenho agora um recado que você tem que compartilhar aí com o maior número de pessoas possíveis.
Dia 29 vai ter um jejum e oração nacional em prol do Brasil. Tem aí no meu Facebook, no meu Instagram, eu compartilhei a palavra do presidente Jair Bolsonaro junto com Silas Malafaia, Renê Terra Nova, Abner Ferreira, Wellington da Costa Júnior, enfim, os grandes líderes da nossa nação. Vamos estar aí conclamando e realizando dia 29, segunda-feira, um jejum em prol da nossa nação. Fica aqui o aviso para você participar, para que Deus venha dar aí sabedoria e entendimento, para que o nosso presidente e sua equipe de governo venham estar aí trabalhando como estão em prol do povo, e que Deus venha extirpar os políticos, homens maus, corruptos do nosso meio. Amém? Para que o povo venha viver, venha ter direito à vida, direito a um tratamento precoce, direito ao trabalho, direito à renda, e assim Deus, eu creio que vai agir no meio da nossa nação. Então, vou orar por você agora, abençoando o seu dia, e voltaremos aqui amanhã para ler mais uma porção da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero abençoar o teu filho e a tua filha, que estão, Pai, nos assistindo, que irão assistir esta live e agora irão receber essa oração. Deus, no nome de Jesus, nós, Pai, queremos abençoar o teu filho e a tua filha neste dia, que tudo que vier à mão deles venha a prosperar. Afasta todo mal, toda intenção de Satanás, todo assaltante, todo ladrão, todo dado inflamado do maligno, toda seta maligna, todo laço do diabo. Através desse espírito de enfermidade, nós repreendemos no nome de Jesus, Pai. Blinda o teu filho, a família do teu filho e os negócios do teu filho, a renda do teu filho. Abre uma porta de escape em meio a esta tribulação, a esses tempos difíceis. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso auxílio e o Senhor é o nosso Deus. Por isso nós oramos crendo no nome de Jesus. Amém? Então até amanhã estaremos aqui lendo a Bíblia com você. Deus abençoe.